Boa noite, pessoal. Hoje, dia 11 de março de 2021, nós estamos aqui dando início à nossa terceira aula do nosso curso de comunicação, técnicas de comunicação, do seminário Simonton. Uma alegria ter todos vocês aqui. O pessoal está aí entrando, nós já vamos dar início assim mesmo. Hoje a gente tem a grata alegria de ter aqui entre nós o reverendo Rodrigo Leitão, que vai falar um pouquinho a respeito da sua experiência. Antes de eu passar a palavra para o reverendo Rodrigo, algumas informações aqui muito importantes. Amanhã, dia 12 de março, eu vou disponibilizar na plataforma a data dos trabalhos de vocês, ok? Então, eu vou explicar direitinho como é que a gente vai trabalhar um livro que vocês já adquiriram e eu vou fazer uma divisão por capítulo, ok? Para que vocês possam apresentar aí para mim fazerem para mim uma apresentação desse capítulo, ok? Além disso, eu vou vou colocar também a data para a entrega da resenha que vocês precisarão fazer. Todos já adquiriram os 2 livros? Como é que está isso daí? Vocês já compraram os livros? Ok. O livro Comunicação que Transforma, vocês já podem começar a ler, pessoal. Esse livro ele é um livro fantástico. E, em paralelo com esse outro livro, o livro do TED Talks, eu acredito que vocês vão poder ter alguns insights, e a gente vai falar sobre isso aqui. Como eu falei na nossa primeira aula, eu entendo que, de alguma maneira, a gente vai romper um pouco com esse formato que é proposto quando a gente pensa na comunicação a partir de pontos, ou de 2, 3, 4, 5 pontos. E a ideia é a gente pensar um pouquinho mais com a mentalidade do homem moderno, que trabalha uma grande ideia. Okay? A gente vai falar um pouco também sobre storytelling, entre outras dinâmicas, algumas outras técnicas aqui ao longo da nossa disciplina. Vou pedir aí para o pessoal que está com o áudio aberto. O João Paulo, desativei aqui. Bom, pessoal, a gente hoje tem a alegria de contar aqui com a gente com o reverendo Rodrigo Leitão. O reverendo Rodrigo, ele é o diretor executivo da APECOM, que é a Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. Ele também é um apresentador do programa Verdade e Vida, que vai todo sábado é veiculado na Bandeirante. O reverendo Rodrigo tem um trabalho muito legal e de muito tempo já aí na área de comunicação, e a gente traz ele hoje aqui para falar um pouquinho dessa experiência que ele tem acumulada aí com o passar dos anos. E também uma coisa muito importante, o reverendo Rodrigo é professor do Seminário Presbiteriano do Sul, lá em Campinas. Então, reverendo Rodrigo, seja bem-vindo aí, boa noite. André, que alegria estar aí. E para mim você não tem noção, né, de como é especial poder estar falando para essa turma, porque eu tenho um carinho gigante pelo Seminário do Rio. Eu não sei se você sabe dessa, mas o fundador e primeiro diretor do Seminário do Rio foi meu avô, né, reverendo Natanael de Almeida Leitão, quando era diretor do Seminário de Campinas, ele que iniciou, né, o Seminário do Rio. Então essa é uma alegria muito grande para mim, né, poder estar falando aqui com os alunos de um seminário tão querido. E você vai entregando um pouco a minha idade, né? Eu vou tentando manter essa cara jovenzinha, mas você vai falando aí de muito tempo. Lá se vão quase 20 anos labutando nessa área de comunicação na IPB, né? Tava na hora que você falou, estava lembrando aqui,
quando eu comecei a trabalhar lá atrás no departamento de jornalismo e no departamento de marketing de Luz para o Caminho, já se vão quase 20 anos. Então, tem um tempinho aí, um pouquinho de experiência dentro da IPB nessa área de comunicação, né? Eu vi muita coisa acontecer. Eu brinco que quando eu cheguei em algumas dessas áreas, literalmente tinha mato, e a gente vai vendo aquilo que Deus vai fazendo, e principalmente, né, hoje a abertura que a nossa igreja tem tido, principalmente, né, para as novas tecnologias. Eu acho que a pandemia ela veio de uma vez, né, para nos mostrar isso, a importância e a necessidade disso. Muito antes da pandemia, já nos últimos 3, 4 anos, eu já dizia que, por exemplo, o uso por parte da igreja das mídias sociais não era mais uma questão de se nós vamos ou não usar, mas como nós vamos usar, se nós vamos fazer isso com excelência ou vamos fazer de qualquer maneira, mas nós já tínhamos passado do ponto de dizer se iríamos ou não usar, né? E eu acho que a pandemia, então, trouxe ainda mais essa certeza e essa convicção, e então a gente vai poder conversar um pouquinho. Eu tenho também servido no Seminário Presbiteriano do Sul, já estive lecionando técnicas de comunicação, em alguns outros seminários, alguns outros cursos também falo desse assunto, e ainda uso os mesmos livros, viu, André? Fiquei legal de ver você usar o Andy Stanley e também o livro do TED Talk, são livros que eu costumo usar também, vale a pena, o pessoal vai gostar bastante. E esse semestre lá no SPS eu estou com a disciplina de evangelização, junto dos alunos do terceiro ano, né? Essas são as áreas que eu tenho atuado, né? A área de evangelização, missiologia, a plantação de igrejas, a área de comunicação e também a área de liderança e gestão, né? Essas são as minhas áreas de atuação. Eu sou jornalista, né, formado em comunicação social com habilitação em jornalismo. Depois eu me pós-graduei na área de marketing, e aí fui cursar teologia no Seminário de Campinas, né? Fiz um mestrado em plantação de igreja, e esse ano, se Deus quiser, no final do ano eu concluo meu doutorado, né? E a temática do meu doutorado também acho que é bem propícia, né? A temática da minha tese é as mídias sociais como ambiente de disseminação da soteriologia reformada no Brasil. Então, tem muita coisa para a gente depois ir debatendo e conversando aí, André. Mas o professor é você, você dita o tom, você dita o ritmo. Eu estou aqui só para servir você e essa turma maravilhosa aí. Legal. Eu quero começar de uma maneira assim bem provocativa, porque é muito comum a gente ver aí o pessoal que os pastores, por exemplo, depois que terminam um seminário, ou até mesmo antes, assim, cursarem psicologia, administração, direito, mas poucos são os que pensam em fazer comunicação, sendo que o pastor é um comunicador nato. E aí eu queria começar, Rodrigo, perguntando para você assim, como que a comunicação, ter cursado comunicação foi uma ferramenta de apoio ministerial para você? Como que a comunicação te ajudou e te ajuda hoje no ministério? Bom, muda tudo, né? O que você falou é uma realidade, né? É comum você encontrar pastores buscando outras áreas. A maioria dos jornalistas e publicitários que estão no ministério que eu conheço cursaram antes, inclusive, de irem para o ministério, né? Um ou outro, né, acabou fazendo isso depois. A maioria, quando quer fazer outro curso, procura outras áreas, né? Mas é fascinante como isso ele ajuda de todas as maneiras. E no meu caso, literalmente, me fez sobreviver, né? Porque quando eu tomei a decisão, né, de vir para o seminário, já deixando uma profissão que eu atuava de longa data, e foi, de fato, uma mudança muito abrupta, porque quando eu entendi que, de fato, era o tempo de vir para o seminário, algo que eu já vinha postergando, eu deixei, eu estava trabalhando na ocasião em 2 jornais, em 2 revistas, em 2 jornais, dando aulas, e então eu vim e ainda tateando como seria até mesmo essa questão do sustento, né? E foi maravilhoso como Deus, na primeira semana no seminário, aconteceu assim, de por um acaso, estar no lugar certo, na hora certa, e começar a ter a possibilidade de trabalhar, né, para a nossa denominação, servindo com essas áreas, né? E no que diz respeito ao ministério propriamente
propriamente dito, né? Eu acho que o tempo todo isso tem auxiliado. Eu acho que tem a questão básica da comunicação, afinal de contas, essa é a principal ferramenta do nosso trabalho, né? Enquanto líderes, é a comunicação. E o conhecimento técnico da comunicação, ele nos auxilia no dia a dia para que a gente não tenha simplesmente que aprender a partir dos erros, mas a gente pode antever algumas coisas que a gente sabe que não vai funcionar. Então, a gente, no que diz respeito ao pensar uma série, uma divulgação, ou no dia a dia de algumas necessidades da igreja, isso nos ajuda muito, né? E agora, nem se fale, né? Como eu tenho dito, nós temos tido muito essa necessidade, né, do uso das novas tecnologias, da comunicação, e isso para a gente tem sido imprescindível, né, para o exercício do nosso ministério. Não sei como está aí no Rio, mas hoje a gente teve a notícia em São Paulo da entrada da fase roxa, uma fase inédita, onde tudo aqui agora está, a partir de segunda-feira, proibido, inclusive os encontros públicos nas igrejas, o futebol vai parar e qualquer outra coisa que você imagine vai parar também. Até as questões básicas, né, elas terão restrição de horário agora também, até posto de gasolina, supermercado, tudo isso também vai entrar em restrição. E isso depende, né, bastante a gente acaba tendo que depender muito, né, da comunicação nesse sentido. O pessoal está dizendo aí que está na fase azul, maravilha, hein? Ô, André, devia ter me chamado para ir em loco para ir, cara. Tá vendo, cara? O convite já está feito. Quando você quiser vir, as portas estão abertas aqui. Inclusive, estou querendo trazer você aqui, viu, cara? Você ainda não veio pregar Você aqui no sabe Rio. que eu estou devendo aí para o reverendo Homer uma visita aí ao seminário já tem um tempinho, né? Vamos combinar aí para poder estar falando um pouquinho especificamente da PECOM um dia junto com você aí. Se Deus Legal. quiser, assim que as coisas estiverem mais tranquilas e as reuniões forem presenciais, a gente marca a saída aí, sim. Legal. Assim, uma coisa que eu tenho percebido é que quando a gente fala em comunicação, parece que todo mundo se acha meio que doutor no tema. Então, assim, É igual futebol no Brasil, né? é igual futebol no Brasil, você falou E tudo. Então, política assim, ultimamente também. isso. Então, assim, as pessoas pensam em mídias sociais e elas acham que sabem trabalhar com mídias sociais, por mais simples que pareça ser, existe toda uma técnica por trás, existe todo um comportamento por trás, existe toda uma maneira de você se posicionar ali. Assim, eu percebo, né, que exceto algumas igrejas, mas a grande maioria trabalha com a comunicação de uma maneira muito rudimentar, muito amadora. E eu queria que você falasse para a gente assim como que a comunicação pode auxiliar as igrejas a um posicionamento diante da sociedade? Como que ela pode impactar, pensando que nós somos igrejas missionais, que fazem a missão no lugar em que estamos? Como é que você vê a comunicação como uma ferramenta de apoio para isso? André, geralmente a gente pensa, né, dentro da igreja como algumas questões aí que elas não são tão necessárias, né, ou são gastos desnecessários. Muitas vezes a gente ouve isso de alguns conselhos, né? Eu lembro que uma ocasião eu trabalhava como seminarista ainda em uma igreja e já vindo, né, da área da comunicação como jornalista, e tinha um boletim que, nossa, era bem complicado, era um negócio assim, daquele tipo, olha, eu estou falando do final dos anos 90, início dos anos 2000, né, você consegue imaginar como era. E eu, então, disse numa reunião do conselho, olha, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma melhorada nisso, a gente só vai ter um gasto aí da impressão, né, da base, e depois a gente vai fazendo isso a cada semana, eu vou fazer toda a diagramação, todo o que seria mais caro, o mais trabalhoso, o conteúdo, tudo que daria mais trabalho e maior custo, eu faria gratuitamente. A única coisa que o conselho tinha que fazer era
pagar que tivesse uma base, né, mais arrumadinha, pronta para que a gente pudesse imprimir em cima. E então o tesoureiro da igreja virou e falou assim: não, complicado isso aí, é um gasto desnecessário, isso aí é para a gente mesmo. E diga-se de passagem, a gente está gastando muito com o toner do Xerox, dá para a gente fazer mais clarinho, para a gente gastar menos? E isso é uma realidade, né, até hoje nas nossas igrejas, de pensar isso como um gasto, né, e não como um investimento. Então, eu acho que essa questão da mudança de paradigma, ela é muito importante. A outra é entender que o aspecto da comunicação, ele está ligado em tudo que a gente faz, né? Às vezes a gente pensa agora nas mídias sociais, porque a gente tem que transmitir o culto por meio do YouTube ou do Facebook, mas é muito além, tem a ver com a própria identidade da nossa comunidade local, como que ela se comunica e como que ela se posiciona, né? Aonde ela está inserida. Então, desde a questão da construção de uma logomarca, e eu diria até a identidade visual dela internamente, aquilo que ela passa externamente, tem tudo a ver com a comunicação, né? Então, se a gente não pensar, não estudar, não preparar, se a gente não cuidar para fazer isso de uma maneira planejada, a gente vai acabar, né, tendo que refazer as coisas muitas vezes, né? Então, esse é um pensamento que a gente precisa mudar, né? Esse entendimento da importância disso e de antever, de se planejar, de se preparar, não entender essas coisas como custos, mas como investimentos. E aproveitem, vocês estão aí, né, a maioria no início da trajetória ministerial, em um momento onde já se tem uma visão, né, muito mais aberta para isso. Eu estava conversando com o André e alguns amigos outro dia, quando o André esteve fazendo algumas gravações em Luz para o Caminho, que eu, quando cheguei para trabalhar dentro dessa área na IPB, era muito complicado. A gente teve situações de tudo que a gente fazia, o pessoal achava ruim, porque achava que aquilo não deveria ser vivenciado, né, pela igreja. E até hoje há algumas discussões de se pagar sobre isso, se pagar sobre aquilo. Agora, a gente faz cair por terra o princípio de que a gente quer fazer as coisas com excelência para a glória de Deus no momento em que a gente faz de qualquer jeito aquilo que nós vamos apresentar. E André, você falou sobre a questão da missionalidade. Eu acho que esse é um ponto, né, importante, porque quando nós pensamos, né, dessa maneira, como aquele presbítero disse para mim, é para nós mesmos, vamos fazer de qualquer jeito, de fato, vai ser sempre para nós mesmos, porque ninguém mais vai querer um negócio mal feito, que a pessoa vai pensar, nossa, se para Deus eles fazem desse jeito, para mim vai ser de que jeito, né? Então, a pessoa ela não vai confiar, né? Então, a questão da confiança, né? Como esse negócio pesa, como isso leva as pessoas a confiarem se ele está bem apresentado, né? Eu não estou nem aqui levando em consideração, né, o conteúdo. Pode ser que você diga, tem uma boa apresentação, mas não tem conteúdo, então não presta. Eu não estou querendo fazer uma dicotomia entre a qualidade que se apresenta e a qualidade do conteúdo, né? Eu entendo que a gente tem que ter as duas coisas. Se nós temos bom conteúdo, ótimo. Então vamos colocar esse conteúdo numa excelente embalagem, vamos apresentá-lo da melhor maneira possível, né? Porque a gente não vai querer comer um ovo de Páscoa de chocolate da Copenhague embrulhado em papel higiênico usado. Então, né, eu acho que... Inclusive, até falar aqui para o pessoal, porque eu e o Reverendo Rodrigo, nós trabalhamos juntos na APECOM, né? O Reverendo Rodrigo é meu chefe, né? Ele é o diretor executivo da APECOM e eu cuido da parte de comunicação, né, da IPB, as mídias sociais, site, essa parte mais a mão na massa da coisa. E nós temos, enquanto denominação, enquanto agência da nossa denominação que cuida da comunicação, a gente tem sonhado muito entendam o que eu quero falar, democratizar essa comunicação. Não sei nem se eu posso falar isso aqui, Reverendo Rodrigo, se não, depois você me repreenda no particular, mas estava conversando com um dos conselheiros da PECOM, o Dirley, sobre um projeto que se tem agora de se criar uma plataforma para que todas as igrejas presbiterianas do Brasil possam ter um site
apresentável, e isso Bom oferecido conteúdo, com conteúdo básico já fornecido e que possa ser customizado para aquelas igrejas que puderem da melhor maneira possível. Isso. Então, a ideia é que uma congregação lá no interior do Maranhão possa ter um site bem feito, bonito, com qualidade, com design responsivo, que se o cara pegar um celular, vai abrir, vai funcionar direitinho, com a parte de SEO, que é a linguagem do site acessível aos mecanismos de busca. Então, a igreja naquele lugar vai ser acessível ao Google, as pessoas vão poder alcançar aquela igreja ali, a igreja poderá ser achada. Então, a gente, enquanto denominação, nós temos sonhado com essa democratização da comunicação. E aí, Rodrigo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que você vê hoje a questão da comunicação na nossa denominação. Eu sei que a gente tem muito aí a caminhar, né? Mas eu acho que acho que tem acontecido algumas coisas muito legais que há tempos atrás a gente nunca imaginava que pudesse estar acontecendo, né? Como é que você vê isso? O que você pode falar para a gente aqui? André, eu lembro que quando eu recebi uma ligação no final de 2016, com um convite para assumir o papel, né, que hoje você assume, né, o papel de coordenador da comunicação, das mídias da IPB, eu tomei um susto, porque eu falei, vocês sabem, né, quem que vocês estão convidando e as perspectivas, o entendimento que eu tenho disso. Não, a gente sabe, a gente quer alguém aí que possa gerar conteúdo, que possa mudar isso. Então, esse foi o primeiro susto. O segundo susto foi, de fato, quando eu vi o que a gente tinha e percebi que a gente não tinha nada, né? E por um lado, eu pensei, nossa, tem muita coisa para se construir, e de outro lado, tinha algo positivo, né? Tinha pouca coisa para desconstruir, porque não tinha quase nada. Eu costumo dizer que a gente estava aí, sei lá, uns 20 anos de atraso, né, nessas áreas. Hoje, talvez a gente ainda, como o Brasil, em relação ao resto do mundo, às vezes fica um pouquinho para trás em algumas coisas, e na igreja a gente ainda pega um pouco mais disso. A gente ainda tem uma defasagem de uns 2, 3 anos, mas para quem estava numa defasagem de 20, eu acho que a gente conseguiu avançar bastante aí nesses últimos anos, né? Então, tem sido uma perspectiva muito legal de abertura. Eu acho que hoje a gente tem tido uma visão, né, por parte da nossa denominação, e quando eu falo disso, desde a ponta até a base, né, constantemente tenho conversado com o reverendo Roberto, presidente do nosso Supremo Concílio, e ele tem nos encorajado muito, né, nesse sentido, dizendo por aí. Eu lembro que quando a gente realizou a nossa primeira live, né, em junho do ano passado, naquele momento do auge da pandemia, e foi uma mudança de paradigma pela excelência como a gente fez as coisas, e algumas pessoas ficaram assustadas e outras acabam, né, criticando, porque quando você faz uso da tecnologia, de luzes, de muita coisa, né, o pessoal às vezes fica assustado com algumas coisas, e ele disse, é esse caminho, a porta está aberta, vai na frente, que a gente está acompanhando. E eu percebi isso na base também, né, André? Eu tive uma experiência falando ainda de lives. Eu fui falar no interior de Minas. Na verdade, eu fui fazer uma visita às minas irmãs, né, depois daquele período que tinha dado uma melhorada, né, na pandemia ano passado, meados de agosto para setembro. E então ficaram sabendo que eu estaria lá, e a igreja estava voltando os cultos presenciais ainda aqui com cuidados, e aí pediram se eu podia estar em uma das principais igrejas daquela cidade. E depois do culto eu fui procurado pela filha de um presbítero, e ela falou assim, pastor, eu queria te agradecer. E eu falei, que legal, né? Mas, tipo, agradecer pelo quê, né? Pelo sermão, por quê? Ele falou assim, não, pelo que a PECOM vem fazendo, porque ela tem trazido para a gente, né, um orgulho de ser jovem presbiteriano. A gente gosta de, depois do que aconteceu com as lives, a gente tem tido o prazer de mostrar, de compartilhar isso com os nossos amigos, e esse tem sido um orgulho que a gente nunca teve. Então, eu queria agradecer. Então, a gente percebe que desde a ponta até a base, há uma percepção de que as coisas estão acontecendo, há uma mudança, né? E nós temos lutado aí bravamente nesse sentido. Acho que você adiantou, eu acho que a gente ainda está longe disso, é muito mais complexo e complicado lidar
com essa área de comunicação uma denominação do que uma igreja local, principalmente uma igreja local bem estabelecida. Eu fui pastor durante anos aqui em Campinas de uma igreja que tinha uma visão muito voltada para essa área de comunicação, né? A Igreja Presbiteriana Chácara Primavera. A gente começou sempre à frente em várias áreas, né? Transmissão de áudio, depois transmissão de vídeo, vinhetas de séries. Então, a gente faz isso lá desde o início dos anos 2000, a gente estava fazendo isso. E eu cuidei muito tempo da área de comunicação de uma igreja local, como pastor e responsável por essa área, mas é muito mais tranquilo do que você fazer isso dentro de uma denominação, principalmente uma denominação como a nossa, que tem 160 anos, né? Mas hoje a gente tem percebido essa abertura, esse entendimento, esse apoio. Então, por onde a gente passa, a gente percebe, né, o apoio dos presidentes de sínodo, de presbitério, das nossas forças de integração, né? E a outra parte boa é a percepção de que a gente tem feito algo bom, com zelo e com excelência, que é eles pedindo para que a gente realize, né, os eventos deles. Então, a gente fez aí o evento da Casa Editora Presbiteriana, né, da Editora Cultura Cristã, ano passado, os eventos, né, da SAF, da UPA, e tudo que tem a ver com a nossa denominação, a gente tem tido a possibilidade de poder servi-los, né? Então, eu acho que é muito promissor, né, André? Eu acho que, assim, a gente tem hoje uma abertura muito maior que a gente não tinha há 5, 10, 15, 20 anos atrás para se envolver com essa área. E, assim, até como deixar aí para os alunos como uma questão assim de, no bom sentido, um orgulho, nós nessa área de comunicação, queria até que vocês depois fizessem essa avaliação aí, que vocês procurassem outras denominações e olhassem aí como essas denominações têm se posicionado nas redes sociais e que vocês comparassem como a nossa denominação tem se posicionado nas mídias sociais. A gente vem fazendo um trabalho assim muito sério. Vocês acompanharem assim o nosso público no Instagram, por exemplo, tem crescido absurdamente. A gente está caminhando para quase 90 mil seguidores. No Facebook, que é uma rede que está em declínio, nós continuamos crescendo. A gente já passou, se eu não me engano, de 220 mil seguidores. E, André, essa é uma coisa legal, né? Isso que você falou, dois aspectos, né? Um deles é a questão da gente poder ditar o ritmo de algumas coisas. Houveram algumas postagens recentes, né, em algumas situações que aconteceram no Brasil, que nós postamos algo e ele foi copiado pela Convenção Batista Brasileira, pelas Ordens dos Pastores Batistas, pela Igreja Metodista e por diversas outras denominações. Eles copiavam o texto, inclusive as cores da postagem, era ipsis literis aquilo que a gente tinha feito. Basicamente aquela coisa, né, copia, mas faz diferente e sai igual, né? Então, esse é um aspecto, né, interessante. E o outro é ver essa escalada, né, que, claro, números não são tudo, mas eles nos ajudam principalmente dentro dessa perspectiva da comunicação. E isso tem a ver com o trabalho, tem a ver com a gente ter essa constância. Eu lembro que quando eu assumi essa área na IPB, no final de 2016, o ano de 2016, a gente só tinha na época um Facebook que ele tinha atualizações, às vezes, aí quase que a cada 3 meses, só algumas questões oficiais mesmo da igreja. E eu lembro que o ano de 2016, que foi o melhor ano do Facebook, foi o auge de crescimento recorde do Facebook, nós crescemos por dia 19 novas curtidas na nossa página por dia. A média foi de 19 novas curtidas por dia. Aí, 2017, né, eu chego aí em janeiro para fevereiro de 2017, recebi o convite em dezembro de 16, assumi no final de janeiro, efetivamente em fevereiro de 17, e aí a gente começa a colocar algumas coisas de constância, de trazer algumas postagens específicas, né, em datas, em momentos, todo dia tem um versículo, trazendo alguns programas da rádio também para o Facebook. A gente teve no final de 2017, o ano do início do declínio do Facebook, né, o ano quando o Facebook começa a cair, né, e perder espaço principalmente para o Instagram.
a gente teve um número de novas curtidas de 121 por dia. Então, a gente passou em 16 para 17, de 19 curtidas por dia, no ano seguinte para 121 novas curtidas por dia. Aí você vai me perguntar assim, nossa, pastor, mas é porque o senhor investiu muito dinheiro. Naquele primeiro ano, nós não fizemos nenhum impulsionamento, nenhum investimento com agência, com outras pessoas, nada. Todo o crescimento orgânico, a única coisa que a gente fez foi organizar as coisas, ter, né, um cronograma de postagem, ter, né, uma constância nas postagens, e a gente passa de 19 para 121 por dia, né? E aí, no ano seguinte, 2018, a gente já começa a ter a possibilidade de investir um pouco mais, e no final de 18, início de 19, a gente já começa a profissionalizar isso, tendo uma empresa, inclusive, que em meados de 2019 começa a trabalhar para a gente aí nessa área e nos ajudar, né, nesse sentido. Então, foi um crescimento gradativo e, num primeiro momento, sem nenhum investimento nele, a não ser, claro, investimento de mentalidade, investimento de tempo, investimento de prioridade. O Rick Warren, naquele livro Uma Igreja com Propósitos, ele fala uma frase no início do livro que eu acho muito interessante. Ele diz que, às vezes, o espírito cria uma onda e a gente precisa descer por essa onda. Eu acho muito legal essa, né, esse exemplo que ele utiliza, e eu entendo que nós estamos diante de uma onda hoje, que é o grande interesse pela teologia reformada, e isso, as pessoas estão buscando por isso nas redes sociais. Eu até brinco dizendo que o maior evangelista da IPB não é o reverendo Hernandes, mas é o Augusto Nicodemos, porque o que a gente recebe nas nossas igrejas de pessoas que viram um vídeo do reverendo Augustus e aí procuraram uma igreja presbiteriana, é super interessante isso. Mas você entende que, de fato, a gente tem aí uma onda e que a gente precisa surfar essa onda, descer por ela? Como é que você vê isso daí? Eu acho sim, eu gosto muito dessa metáfora também, né? E é muito propícia. Eu acho que e como eu disse, né, tem essa questão do aspecto teológico que já vinha gerando isso, e é aquilo que eu disse, né? Estou escrevendo sobre isso no meu doutorado, né, respirando isso ao longo dos últimos 4 anos. Esse entendimento e essa percepção de que lá atrás, né, quando a gente não tinha envolvimento com comunicação de massa, porque isso era muito caro no Brasil e os pentecostais, e principalmente os neopentecostais, tomaram conta desse ambiente, mas com a democratização por meio da internet, lá atrás com os blogs, depois com os vídeos e mais recentemente com as mídias sociais, a gente teve uma possibilidade, né, muito maior, né, dessa apresentação de uma boa teologia, de uma teologia elaborada, né, nesse sentido. Então, essa tem sido uma perspectiva. E não é só essa questão desses ícones, né? A gente olha para o próprio reverendo Hernandes que você citou e para o reverendo Augustus, eles são, né, de fato, referência, mas a quantidade de jovens que nem pastores e teólogos são, mas que começaram a fomentar isso no Twitter, no Instagram, no Facebook, e esse negócio foi virando uma bola de neve, no bom sentido, né? A coisa foi crescendo e hoje você tem uma presença muito forte, né, dessa questão da teologia reformada. Então, se você procurar nas páginas das mídias sociais, mesmo páginas de humor, né, nesse sentido, Calvino da Depressão, né, Presbiteriano Pobre, você vai encontrar um monte de coisa aí que é muito legal. Você sabe, André, que assim, outro dia eu estava contando, eu estava numa sala, acho que você estava comigo, eu estava fazendo uma sala no Clubhouse e estava falando sobre essa questão de posicionamento, e eu tenho aquelas histórias que a gente não conta muito, né? Mas às vezes a gente está em algumas situações, a gente conta, e hoje aqui é história de seminarista. Quando eu era seminarista, eu lembro, eu fui o primeiro aluno, né, de todo o seminário, né, de Campinas a ser convidado naquela época, assim, a exemplo do que é o Clubhouse. O Orkut também tinha convite, foi o primeiro que recebeu o convite para entrar no Orkut, né? E então eu comecei ali a
surfar, né, naquela onda, naquele momento. E aí, naquela ocasião, eu fui administrador de algumas páginas que ficaram muito conhecidas, né? E tinha uma delas, né, que chamava O Vinho de Genebra, que eu era o criador, né? E a gente discutia ali, né, uma boa teologia calvinista. Ela fazia parte de uma trilogia. Eu não vou contar as outras duas páginas aqui, mas ela fazia parte de uma trilogia, né? A cerveja de Wittenberg, o uísque de Edimburgo e o vinho de Genebra, né? E coisa de seminarista. E aquilo deu um ibope absurdo na época, né? Então foi o primeiro envolvimento de escalada, né, em redes sociais que eu tive foi com essa página lá atrás no Orkut, né? Então, você vai vendo essas possibilidades que mesmo pessoas que não são, né, ali institucionalmente, né, colocadas, mas que também contribuem para isso. Então, essa é uma excelente possibilidade. Eu tenho percebido que o que muda agora é que hoje pessoas que estão envolvidas, elas percebem essa importância, elas estão engajadas, né? O reverendo Hernandes já ganhou a plaquinha de 1 milhão dele do YouTube e ele vai passar, acredito que nos próximos dias, a marca de 1 milhão no Instagram também. Né? Eu estava olhando hoje, ele está com 970 e tantos mil já no Instagram também. Então, tem acontecido. O reverendo Augustus no Instagram também está com quase 700 mil. Então, eles têm percebido a importância disso e têm dado um bom tempo, né, para essas coisas. Legal. A Bianca está falando aqui, a Bianca é lá da Catedral Presbiteriana. Minha amiga. Oi, Bianca, cadê você? Conheço a Bianca desde criança. E aí, fala aí, Bianca, um pouco da tua experiência lá na Igreja do Rio. A gente não tinha, né, assim, um trabalho efetivo de comunicação, né, embora sempre tivesse essa responsabilidade como igreja-mãe, né, e a gente tivesse até algumas ferramentas já, assim, nessa área de mídia, mas não havia um investimento real, né, e um envolvimento específico para essa área de comunicação. Então, até assim, foi até um pouco antes da pandemia, mas muito em função da pandemia, exigiu uma equipe, né, que foi assim formada com pessoas que, na verdade, nem são da área de comunicação, não tem formação, apenas acho que uma pessoa é da área de comunicação de fato, o restante são pessoas que foram desenvolvendo, né, assim, habilidade, conhecimento de mexer em alguns programas para a criação de arte, né? E aí, com a ajuda dessa pessoa, que é da área de comunicação, ela criou essa questão do cronograma, né? E alguns outros padrões também, né? Como tem um termo aí, né? Que é o arquivo base, para você ir adaptando os formatos, né? Para cada tipo de publicação, a mesma identidade. E aí, a pandemia exigiu toda uma readaptação da gente, né? Tanto o tipo de transmissão que era feita, a forma como nós comunicávamos, os trabalhos da igreja, as ministrações. E aí a gente viu nesse 1 ano aí, né? Porque a equipe começou há praticamente 1 ano a trabalhar, a gente percebeu aí esse aumento, essa disparada de 400%, tanto de inscritos no YouTube quanto no Instagram, que hoje é a rede que acaba que a maior parte das pessoas interagem mais. E a gente vê essa resposta, pessoas procuram a igreja pelo direct, né, do Instagram, tanto para informação quanto para ajuda espiritual, ajuda emocional. As pessoas passaram a interagir umas com as outras por causa dos comentários, compartilhar os conteúdos da igreja, né? Então, isso tudo ajudou a arrumar essa área, né, da comunicação e também assim ver a importância, né, assim o quão vital hoje em dia é você usar essa ferramenta, tanto a visual, né, quanto a associada, né, o vídeo, né, o áudio, imagem, para comunicar, não só para você dar uma cara legal, né, mas para você usar como ferramenta de propagação do evangelho mesmo, né? A gente tem várias formas, né, de divulgar.
Então, tem sido uma experiência muito bacana, assim, de vivenciar real isso que o Rodrigo tá compartilhando. Legal, Bianca. Vou falar para o Paulo que vai poder perguntar sim, daqui a pouco a gente vai responder aí as perguntas para vocês. André, você me permite, deixa eu só pegar uma carona aqui com no que certeza. a Bianca falou, que eu acho que é algo importante, que é essa questão que a pandemia trouxe, mas que a gente não pode deixar passar, que é entender a importância, já que a gente está falando de comunicação, de mudança de linguagem, uma vez que a gente está interagindo, né, com pessoas que não estão presencialmente conosco ali. Eu falei que eu fiz parte, né, da equipe pastoral de uma igreja que começou a fazer isso há muito tempo. Então, a gente tinha uma máxima, né, entre os pastores, pregadores e mesmo quem fosse dar um aviso na frente, o entendimento de que a gente, isso eu estou falando de 2005, 6, 7, 8, lá atrás, né, coisa de 15 anos atrás, a gente já tinha esse entendimento de interagir com as pessoas que estavam em casa nos assistindo, porque a gente fazia a transmissão ao vivo dos cultos. Então, a gente estava no meio de um aviso, ou mesmo como pregador, a gente olhava para a câmera, se dirigia àquelas pessoas que estavam em casa, como se elas estivessem ali. Então, isso para a gente foi sendo um treinamento, no início complicado, mas a gente conseguiu fazer isso com o tempo e se acostumou. E hoje eu faço, sempre fiz com mais naturalidade por conta disso. E quando a pandemia veio, o pessoal precisou se readaptar, principalmente quando não tinha, né, encontros presenciais, o pessoal precisou fazer de casa ou na igreja vazia, e eles interagiam mais. Hoje, o que eu tenho percebido é o fato de poder voltar, ainda que com limitações às igrejas, o pessoal está novamente perdendo isso. E se esquecendo que agora tem muita gente assistindo, né, remotamente. E essa pessoa se sentir parte, né, daquele ambiente, quando você se refere a ela também, eu acho que essa é uma técnica, né, de comunicação fundamental dentro desse processo, né, do uso das novas tecnologias, né, porque a pessoa gosta dessa interatividade. Então, se ela está sentada lá na poltrona dela, assistindo, né, pela televisão, colocou lá o YouTube, a igreja, ou mesmo pelo celular, e você se dirige, você que está agora em casa assistindo, né, você talvez esteja pensando nisso, a pessoa, opa, ele está falando comigo, ele está vendo o que eu estou fazendo, ela se sente, né, parte daquele negócio. Então, essa é uma estratégia que eu diria, não percam isso, né? Isso tem que ser uma constância, né, na nossa comunicação. Tem algumas um exemplo dentro disso, rapidinho, reverendo, a gente tem vivenciado a experiência de pessoas, ao participar do culto ao vivo, na interação do chat, as pessoas colocarem os seus pedidos de oração. E aí, ao ter uma pessoa acompanhando o chat, a gente consegue anotar esses nomes e o pastor, no momento do culto, no momento da oração pastoral e silenciosa, ele menciona essas pessoas, ele ora por essas pessoas. Então, isso tem feito uma diferença para as pessoas que estão em casa, mesmo quem não pode estar ali, ela está sendo lembrada, a vida dela tem valor, né? A igreja está intercedendo por ela. Então, são inúmeras ferramentas, né, que de fato contribuem para essa interação. Tem algumas máximas que são interessantes. Por exemplo, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Eu me lembro de uma frase que um professor meu na faculdade falou. Ele disse assim, que um dos papéis da publicidade é dar uma visibilidade além da localidade. Eu achei isso muito interessante, porque se aplica muito à ideia de igreja, né? A comunicação, ela dá uma visibilidade além do local que a gente está. Por exemplo, nessa pandemia, gente, eu estou pastoreando pessoas de Pernambuco. Quanto que eu imaginei que eu ia pastorear pessoas de Pernambuco que estão assiduamente participando dos cultos da Mananciais? E aí mandam mensagem, querem falar comigo, tal. Então, pensando na pandemia, um leque de oportunidades foi colocado aí diante da gente. E assim, eu sei que muita gente acabou perdendo membro, e eu perdi alguns. Mas, gente, o que nós alcançamos de novas pessoas, e essas pessoas estão participando dos cultos presenciais hoje, eu posso dizer assim, que nessa pandemia a gente teve aí um alcance de umas 20 pessoas novas na igreja. Isso para uma igreja de 200 pessoas representa 10%. Então,
É uma oportunidade muito legal esse trabalho com a internet, um trabalho bem feito. E olha que a gente ainda tem muita coisa a melhorar. Mas, pessoal, eu queria abrir agora aqui para perguntas, porque eu sei que esse tema ele é muito instigante. Eu sei que todo mundo aqui tem uma experiência nessa área e eu queria ouvir de vocês aqui as colocações, ponderações, perguntas aí, aproveitar a presença do Reverendo Rodrigo aqui para a gente sugar ao máximo aqui. Vamos lá? O Paulo tinha pedido a palavra primeiro, então, assim, aqui só pela ordem. E aí, se você quiser fazer uma pergunta, você coloca no chat aí ou levanta a sua mão, tá bom? Paulo, pode Boa falar. noite. Obrigado. Boa noite, reverendo André. Boa noite, reverendo Rodrigo. Graça e Boa paz. noite, Paulo. O que o senhor já identificou e o que o senhor identifica como mau uso da comunicação nas igrejas? Opa, excelente. Eu acho que o ponto de partida, né, ele paira primeiro pela liderança. Eu não vou nem falar em relação à igreja, porque eu acho que a igreja, no primeiro momento, tem mais a questão do que o André falou do amadorismo, às vezes deixar isso para lá, fazer de qualquer jeito, as postagens em si mal feitas. Mas eu diria que um problema maior tem a ver com a questão do comportamento hoje nas mídias sociais. Porque às vezes a gente não está olhando no olho da outra pessoa, às vezes a gente acha que a gente tem o direito de falar o que a gente quer, né? E eu tive, por estar nessa área já há alguns anos, que conversar com alguns colegas, líderes, pastores, e chamar a atenção dizendo, olha, cara, a sua postura nas redes sociais não está legal, né? Seja por questões políticas, e principalmente por questões políticas, independente da bandeira ideológica da pessoa, seja para um lado ou para o outro, porque, quer queira ou que não, a gente precisa entender que, enquanto líderes envolvidos nas mídias sociais, nós não deixamos de ser pastores, presbíteros, seminaristas, diáconos e líderes de sociedades internas. Isso faz parte, as pessoas estão nos vendo assim, como nós somos diante da sociedade, em qualquer lugar que nós estamos, né? E às vezes eu tenho percebido que um mau uso tem a ver com essa questão de, às vezes, eu extrapolar, né, aquele ambiente, achando que eu posso dizer o que eu quiser, e isso acaba gerando, né, muito mais confusão. Então, eu acho que esse é um ponto, né, que a gente tem que ficar muito atento, né? Não é porque eu posso escrever ali o que eu quiser que eu devo escrever o que eu quiser. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E o nosso próprio testemunho, né? Às vezes a gente está meio despreparado para isso. E aí, na parte técnica, né, eu acho que é uma atenção que a gente precisa ter em relação a, quando eu falo de excelência, como eu disse, não tem a ver simplesmente com dinheiro. O pessoal confunde as coisas. Não, mas então eu preciso ter um grande investimento, né? Não precisa. Hoje dá para você fazer uma coisa muito legal nas mídias sociais sem dinheiro nenhum. Como eu disse, cara, durante 1 ano e meio nós cuidamos das mídias da denominação praticamente a custo zero, né? Então é possível a gente fazer isso, quanto mais de uma igreja local, desde que a gente tenha, né, uma visão da importância daquilo e de desenvolver aquilo com excelência. Hoje nós temos ferramentas gratuitas. Mas eu não tenho como contratar o design, mas uso o Canva. Mas o Canva Pro custa tanto. Não, usa a versão gratuita, já dá para você fazer muita coisa. Mas eu não consigo usar nem o Canva, não tem problema. As mídias da IPB oficial, elas colocam ali versículos, como um quadro que a gente tem lá, o Bem de Manhã, que é uma postagem de uma imagem com um versículo, todos os dias de manhã, bem cedinho. Pega aquela imagem, você não precisa nem repostar da IPB, pega aquela imagem, copia ela no seu celular lá e posta a partir da sua igreja. Não tem nada de... Lá está a igreja presbiteriana, então se a sua igreja é igreja presbiteriana, vale para a sua página também, então você pode usar aquilo como seu, não tem problema nenhum. Então, a gente não tem essa desculpa. Então, eu acho que essa questão mais técnica, a gente tem como contornar, como lidar, né? E o cuidado maior é essa questão de o que nós vamos fazer ali, como nós vamos comentar, o que nós vamos comentar, a questão do nosso testemunho, né? Então,
a página da igreja, o nosso perfil, né, enquanto líderes, né, que não desliga da igreja, para mim é a maior atenção, né, é o maior cuidado que a gente tem que ter. E a outra coisa, é claro, eu acho que aí é para todas as pessoas, a questão em relação ao cuidado de tempo, com isso, tem pastor que gasta mais tempo, né, na rede social do que pastoreando as pessoas. Isso é um problema. De fato, eu acho que não deve ser o papel do pastor ficar o tempo inteiro, claro, salvo algumas situações em que isso é necessário, ou mesmo por vocação, mas você tem pessoas na igreja que podem fazer isso. Eu sou da área e eu faço questão de não envolver isso com a minha igreja local. A gente tem pessoal, equipe que trabalha, e às vezes eu fico até meio bravo, tem algumas coisas que eu não gosto, e eu falo assim, nossa, eles não estão, né? Mas não é o meu papel ali, eu sou pastor da igreja, tem pessoas que estão responsáveis por aquilo, eu posso orientá-las, mas tenho que respeitar o trabalho delas. Então, não é trocar o meu papel, né, de pastor, que tem a responsabilidade de pregar, de aconselhar, de dirigir um conselho, para ficar o dia inteiro segurando o celular, passeando pelo Facebook, pelo Instagram. Não é isso que eu estou falando. Mas é que a gente tenha um posicionamento, né, inteligente e excelente. Completa aí, André. Você atualmente é o cara das nossas mídias. Não, eu acho que o pastor hoje, ele é muito legal assim quando você consegue passar. Outro dia uma pessoa me perguntou sobre isso. A pessoa falou assim, pô, mas como é que eu vou me apresentar? Como é que eu vou começar um trabalho nas redes sociais da minha igreja? Um pastor me perguntou, eu falei assim, cara, pensa aí, quais são as marcas da sua igreja? Me falar, minha igreja é uma igreja acolhedora, minha igreja é uma igreja alegre. Eu falei, cara, coloca esses valores naquilo que você vai passar nas redes sociais. Então, assim, utiliza uma cor alegre, coloca versículos que possam refletir essa marca da tua igreja. E aí, quando as pessoas se conectarem na internet, forem fisgadas, e elas migrarem do online para o offline, elas vão enxergar uma coerência. Vão falar, pô, aquilo que eu vi na internet é de fato real. Os caras são assim mesmo. Essa é uma igreja alegre, essa é uma igreja acolhedora, essa é uma igreja que prega o evangelho. Então, são coisas interessantes assim para a gente começar a pensar. O Samuel levantou a mão e eu queria dar oportunidade aqui para ele. Samuel, eu estou vendo que o Samuel está travado aí. Não sei se ele deu problema aqui. O Samuel caiu, gente. Vamos orar para que ele seja restaurado aqui, a comunhão da nossa aula. Alguém tem alguma pergunta aí, pessoal? Ô, reverendo, eu tenho. Quem é? Luiz Ângelo, pode falar aí, Luiz Ângelo. Isso. Boa noite, reverendo Rodrigo, reverendo André. Boa noite. Eu queria, se possível, a opinião dos senhores, assim, levando em consideração que a comunicação ela está presente em tudo, né? Desde a aparência do comunicador, bem como a cor que se escolhe, né, para pintar a parede, né, a igreja, a logomarca. Qual que é a opinião dos senhores referente a algumas igrejas que têm adotado, às vezes, aquele tom negro, às vezes um jogo de luz, né, para poder até fazer aquele apelo para parecer mais contemporâneo, assim. Poderia ser uma opção de comunicação dependendo do público que realmente se deseja alcançar, assim, é válido? Vamos lá, vamos desmistificar essas coisas. Eu acho que você tocou num assunto legal, essa questão do público, né? A gente tem que levar isso em conta. Eu não sou nem daqueles que demonizam, né, a questão da parede preta, até porque se você chegar na minha igreja, a igreja toda é branca, mas exatamente o recorte atrás do púlpito, onde a gente faz, né, onde a gente tem o take da filmagem, ele tem, por conta da iluminação, uma parte preta, né, com uma cruz com LED. Então, se você vê só a transmissão, né, dos nossos cultos, se você olhar só a parte que aparece, você vai imaginar que a nossa igreja ela é assim, toda ela, né, preta. Mas, por outro lado, eu também não acho que isso é por si só a solução, principalmente no nosso tempo. Eu acho que a gente tem vivido um tempo onde, dependendo da geração que você alcança,
né, nós temos percebido que essa geração mais nova aí, né, a chamada geração Z, que vai hoje dos 11 até os 25 anos, essa é uma geração que ela tem muito mais apego a essas questões ritualísticas, litúrgicas e esses elementos, né, do que a geração dos millennials, né, que era uma geração, essa sim, de tira essa cara da igreja. Então, eu acho que entender um pouquinho, né, do público que você está alcançando, né, eu acho que essa é uma possibilidade de estratégia, principalmente para quem está plantando uma igreja. Agora, quando você está revitalizando uma igreja, ou quando você está numa igreja, né, que ela já tem uma história, ela tem uma cara, quando você faz uma mudança muito abrupta, você não pode esquecer que você tem um público que você quer alcançar, mas você tem um público interno que está lá. Então, não adianta, às vezes, em nome de você querer alcançar um público, você relegar aquele público que está. Então, esse tipo de coisa tem que ser feito com muita sabedoria, com muito entendimento, com muito jeito, né, para deixar isso aí. Mas eu diria que a gente pode ter uma igreja que ela está preparada, né, para o digital, que ela tem uma missionalidade na sua comunicação, mas com aspectos que sejam mais conservadores, né, dentro do ambiente litúrgico. Eu não vejo nenhum problema com isso. Eu acho lindo algumas igrejas que têm conseguido fazer isso. Elas são muito ativas, têm um ótimo posicionamento digital, elas têm uma missionalidade na pregação e na vida da igreja, mas, né, vocês aí no Rio de Janeiro estão acostumados a pregar de vestido. Aqui em São Paulo a gente não usa vestido para pregar. Mas o cara consegue pregar de toga. Ele falou é toga, pessoal. O cara consegue pregar de toga e ser missional, né? É que teve uma época que o pessoal achava que para ser missional, né, naquela época, início aí do final dos anos, da primeira década dos anos 2000, né, a la Mark Driscoll, você tinha que usar camisa xadrez, e você só era missional se você pregasse de camisa xadrez. Nenhum problema de você pregar de camisa xadrez. Eu preguei camisa xadrez durante anos naquela época também. Mas não é isso que é ser missional, né? Então, a gente precisa só desmistificar isso. Isso aí é o que você entende por missionalidade. Quando a igreja está entendendo que ser missional é ter um computador, sentar no banquinho, usar xadrez e tal, isso é um problema. Agora, se a igreja está fazendo, né, essas coisas, mas ela de fato tem uma intencionalidade missional, aí de fato pode ser muito relevante. Muito legal. Você não prega de vestido lá na Mananciais, né, André? Não, eu já tentei uma vez, cara, o pessoal tomou um susto, eu falei, rapaz, deixa... É só quando tem ordenação de oficiais, assim, que eu utilizo casamento, mas em geral não. O meu tutelado está pedindo a palavra aqui, Rodrigo, o seminarista Almir Timóteo. Eu brinco lá na igreja que eu tenho segurança, entendeu? O Almir é major da PM. Eu já autorizei o Almir a ir armado para a igreja, entendeu? Eu falei, Almir, você pode ir armado, entendeu? Fica do meu lado, entendeu? Qualquer coisa aí, eu tô contigo, hein? Tô brincando, Almir. Almir, pode falar aí, pode fazer a sua pergunta. A pergunta seria, reverendo Rodrigo, como a PECOM pode permitir uma interação maior com as redes sociais da IPB com os membros das nossas igrejas de todo o país? A pergunta, vou explicar melhor. Eu pergunto isso em relação a novos projetos e reformulações. Como a PECOM ela pode interagir, os membros das redes sociais, como eles podem trazer esses membros para dentro da igreja, através tornar eles que estão assistindo o culto, né, que eles possam fazer parte, como a irmã lá da catedral falou, que eles anotam online os membros e citam eles no próprio culto, né? É mais ou menos isso. Se a PECOM tem novos projetos de reformulações das redes sociais ou de incrementos de novas redes. Essas novas redes que estão surgindo, sem ser o Facebook, o WhatsApp ou Twitter, se tem esse projeto na igreja? Eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta, Almir, no sentido do que a gente tem feito
em relação, né, à denominação, né, ou se há alguma estratégia para a igreja local, né? São duas perguntas em um. São duas perguntas em um. Não, em relação a IPB enquanto denominação, eu acho que a gente tem estado muito atento. O André pode depois até responder melhor. Hoje em dia essa é uma função que ele exerce, né? A gente está ligado o tempo inteiro, como eu disse, assim, cuidando de todas essas áreas. Assim que começou a popularizar, né, o Clubhouse no Brasil, que é uma mídia nova de áudio, a gente estava lá, eu e o André, militando. A gente já tem um grupo, né, um clube, lá chama clube, né? A gente já tem um clube oficial da Igreja Presbiteriana lá do Brasil. Eu tenho aberto algumas salas de conversa. Que não é para colocar o tênis na máquina de lavar com secadora junto, né? Tá bom, põe aí o tênis na máquina de lavar. Cuidado, tá? Mas já põe para secar também. Então, a gente está atento a essas possibilidades, a gente está antenado, e aquilo que eu falei, hoje a gente tem uma equipe muito forte lidando em várias áreas, né, com isso, cuidando de YouTube, cuidando, né, dessas novas mídias, cuidando do Instagram. Então, hoje a gente tem tido essa atenção. Em relação, né, a auxiliar as igrejas locais, a essa ponta, a gente também tem tido algumas iniciativas, né? Por exemplo, a gente começou ano passado uma plataforma chamada IPB Play. O que é o IPB Play? Ele é tanto um site quanto um aplicativo disponível para Android e iOS, que a gente tenta ali canalizar os canais de YouTube das igrejas presbiterianas do Brasil espalhadas Brasil afora e, né, dos nossos projetos missionários de fora também. Então, o que acontece? Você baixar aí um aplicativo IPB Play no seu celular, você vai lá procurar todas as igrejas, você vai encontrar o canal do YouTube de uma igreja lá do Maranhão, né? O canal do YouTube de uma igreja lá. Então, foi uma maneira que a gente encontrou até, né, do pessoal poder ter esse material aí sendo conhecido, né, compartilhado. Essa é uma situação. A outra, a partir de treinamentos, né, e orientações, a gente vai começar agora em abril, se Deus quiser, um curso gratuito, né, de EAD, né, onde a gente dá uma plataforma nova nossa, voltados para a de evangelização em diversas áreas, inclusive falando um pouquinho sobre mídias sociais. O professor de vocês, né, fez um curso fantástico lá, um curso bem objetivo, básico, de 8 aulas de 10, 15 minutos, onde ele dá o caminho das pedras, mostrando, né, inclusive, né, com a imagem, olha aqui, olha como é o Facebook da IPB, olha como é o Instagram, o que a gente faz, o que a gente não faz, tenta fazer assim, tenta fazer assado, né? Então, são maneiras que hoje, como a PECOM, nós temos pensado, né, e trabalhado para poder conseguir chegar na ponta. A outra coisa é uma disponibilidade que a gente tem tido de auxiliar as igrejas, né? Quando o pessoal entra em contato conosco, seja comigo, com o André, pedindo, olha, eu estou querendo implementar tal coisa, ajuda nas mídias sociais, a gente ajuda. Uma coisa muito comum, né, que o pessoal, duas coisas que eu recebo muito ligação. A primeira delas, e principalmente isso é alavancado na pandemia, como que a gente faz para transmitir o culto? Não sei por onde começar. Aí a gente tem um rapaz que trabalha com a gente muito joia, que é o Juliano, que o André conheceu. Eu falo assim, joia, você vai falar com um rapaz que vai te ajudar. Cara, o Juliano já foi até em algumas igrejas aí, ou a outras pelo próprio telefone, dizendo, a partir da realidade da igreja, o cara diz, eu tenho R$5.000 para investir, o que dá para fazer? Eu tenho R$1.000 para investir, o que dá para fazer? Eu não tenho nada para investir, eu tenho meu celular velho, dá para fazer? Então, ele tem ajudado como que dá para fazer a transmissão a partir da realidade daquela igreja. A outra consulta que a gente recebe bastante, ela é muito legal, é sobre a criação de web rádios, né? Principalmente os nossos campos da junta. Eu sou, né, professor tanto no CTM, né, lá em Patrocínio, quanto no treinamento, né, dos obreiros da Junta de Missões Nacionais. E aí eles sempre me perguntavam sobre isso e eles se interessam muito sobre essa questão da web rádio. E aí a gente coloca o nosso coordenador de rádio, né, à disposição deles, e ele ajudou na criação de inúmeras web rádios, né, principalmente nesses cantões onde estão nossos projetos missionários, nossos obreiros da junta, que eles vão chegando numa cidade, eles criam ali, né, uma web rádio,
porque aí tem a questão do custo, às vezes não consegue colocar numa rádio local por causa de valor, ele vai e começa a divulgar aquilo e dá notícias, né, de coisas da cidade, da igreja, tem programas, e esse negócio vai tomando uma proporção fantástica, e aí ele consegue, na web rádio, fazer transmissão, mostrar pelo Facebook a parte ao vivo ali, com imagem. Então, essas têm sido, né, algumas das maneiras, né, que a gente tem servido, né, e muitas outras, né, André? Conta aí um pouquinho da sua experiência. Agora o pessoal pede para falar qualquer coisa, eu já mando. Liga para o André aí, que ele que... Posso só complementar? Pode falar, Almir. Ele falou, o reverendo falou de rádio e TV. O senhor também, reverendo André. A rádio e TV é um sonho muito distante para vocês da PECOM? É uma coisa assim que vocês olham no radar assim e falam assim, isso aqui só daqui a 10 anos, daqui a 30? Ou é uma coisa que vocês sonham pé no chão? Como é que funciona isso na cabeça do senhor? Eu não entendi a pergunta do sonho, porque assim, hoje... Rádio e TV. Rádio não, e TV. Mas, então, é isso que eu estou querendo saber, porque assim, você diz ter uma emissora de rádio, uma emissora de TV... Isso. Eu acho que isso não é um sonho. Eu acho que hoje não é uma questão que ela é necessária. Por exemplo, rádio é uma situação de você ter uma emissora de rádio. É complicado, porque assim, você pode ter uma igreja local, ter uma cidade, né? Porque ela vai ter a programação dela. Mas pensando em denominação, você não tem alcance nacional em rádio. Então, o web rádio resolve isso. Nós temos 4. Né? Inclusive a da SAF bomba. A SAF pediu, nós criamos para a SAF um web rádio. A mulherada ouve aquele negócio, assiste aquele negócio o dia inteiro. E nós temos outras 3, né, web rádios da IPB, inclusive muito antigas. A mais antiga delas tem mais de 15 anos e ela tem uma audiência muito grande, né? Não só no Brasil, como fora do Brasil. Então, nessa questão da rádio, o nosso entendimento é que a web rádio ela supre isso. Em relação a ter um canal de televisão e aberto e tudo mais, eu também vejo que esse é uma emissora nesse sentido, é um dinheiro muito alto para um retorno mínimo, né? Porque o que você vai ter, né, de benefício com isso, pelo custo que você vai ter, falando aqui, né, com vocês, a gente tem um programa de 15 minutos em rede nacional, que vai ao ar aos sábados, que é o programa inclusive, que o André falou. Eu faço lá a apresentação junto com o reverendo Hernandes, ele faz a pregação e eu faço a apresentação à parte da igreja, apresento a igreja, né, para o pessoal. Esse programa de 15 minutos, né, ele custa, não de produção, né, só de veiculação, mais de R$200 mil por mês. É um custo significativo, mais de R$200 mil. Então, assim, é um custo muito significativo você estar. É importante nós estarmos na TV? É importante. Nós temos essa presença lá, porque a gente ainda entende que existe uma fatia da população que tem essa necessidade, e aí eles chegam e assistem, ótimo. Agora, imagina um investimento em relação a uma estrutura de canal, sendo que hoje a gente tem uma possibilidade muito grande em relação à web. Aí, se você me fizer uma outra pergunta, existe, então, a intenção da igreja em relação a trabalhar esses programas e recursos de TV, né, voltados para a internet num formato assim, na web? Isso é o que a gente está batalhando e esse é um sonho que eu diria que ele é palpável, ele talvez esteja mais próximo do que a gente imagina de cada vez mais fazer esse negócio explodir, né? Porque hoje essa é a nossa visão. E se você me perguntar qual é o objetivo onde eu tenho corrido atrás de investir mais energia, no momento é nessa direção. Conteúdo de vídeo para a internet. Né? Eu acho que essa é uma grande necessidade. E a gente tem visto o resultado disso em coisas simples, né, André? A gente tem percebido, por exemplo, no IGTV do nosso Instagram, como a gente tem tido ali uma audiência enorme. Né? Então, assim, lá, André. É interessante a gente pensar nisso, porque com R$200 mil por mês, se a gente investir R$200 mil por mês em internet, a gente vai ter um alcance absurdo. Então, o Rodrigo está falando de 200 mil para um programa de 15 minutos.
Você imagina o que é você ter um programa de rádio, uma TV, por exemplo. O custo de pessoal, enfim, é muito alto. E a gente entende que com outro investimento, com um investimento muito menor, a gente pode ter um alcance, uma capilaridade fantástica também. E a gente precisa saber como usar o dinheiro da denominação, né, da melhor forma possível. Então, a gente mantém essa presença na TV, porque é uma presença pequena, mas a gente entende como importante, mas a gente investe também muito em rede social, em internet. Vamos lá, pessoal. Perguntas. O que vocês... mais alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos lá. Hever, pode falar. Na verdade, não sei se já perguntaram isso aqui e tal, que eu cheguei quase agora, mas é uma dúvida. O senhor, na verdade, sua opinião, o senhor concorda, né, com... O que o senhor concorda, na verdade? Com igrejas presencial e online ou igrejas fechadas só online? Só transmissão? Depende, eu não tenho muito o que concordar nesse sentido, né? Eu acho que assim, isso depende da situação. Por exemplo, se a gente tiver numa fase como a gente vai entrar aqui em São Paulo agora, a partir da próxima segunda, a gente não tem essa possibilidade, porque, inclusive, os cultos presenciais na fase roxa, eles são proibitivos, né? Eles estão proibidos. Então, você não pode ter ninguém, nem uma porcentagem menor. Então, não tem como... Em compensação, se você está em um momento, né, independente de pandemia, não existe substituição. O culto ele é presencial. A questão da transmissão, ela tem alguns elementos. A transmissão ela é uma possibilidade evangelística, ela é uma possibilidade de cuidado para pessoas que não estão tendo ali a possibilidade de estar na igreja, seja por enfermidade, por estar em um outro lugar, por estar morando em alguma situação que ela não tem como congregar. Então, é essa a questão. Tanto que eu falei que há 15 anos assim, a gente tem trabalhado, né? Trabalhava em igreja local com isso. A nossa ideia era sempre fazer esse contato, quem são essas pessoas que estão assistindo, e ver como que nós podemos encaminhar essas pessoas para uma igreja naquela região. Ou se não tem nenhuma igreja naquela região, então nós devemos plantar uma igreja naquela região, porque tem pessoas ali que estão, né, sedentas do evangelho. Então, esse é o aspecto. Eu não acredito nessa questão de substituição. Não existe substituição. Culto é culto, adoração é pública, é com pessoas, é presencial. Quando a gente fala de transmissão, a gente não está falando de uma coisa em detrimento da outra. Ele é apenas um complemento que a gente tem de uso, né, das tecnologias que estão ao nosso dispor para poderem ser utilizadas na expansão do reino. Mas eu não acredito numa coisa em detrimento da outra. A gente está aqui, nós estamos aqui com o João Paulo, que está com a mão levantada. Pode falar, João Paulo. Boa noite. A minha pergunta é um pouco na continuação disso que o reverendo Rodrigo falou. Uma coisa é, né, de você pensar nessa intenção, né, e a gente entende, até recentemente por causa da pandemia também, levantou-se a possibilidade, a discussão, né, sobre a possibilidade de você ter a ceia, né, online, etc. E a Igreja Presbiteriana firmou uma posição muito nesse sentido do presencial mesmo, de que o virtual não substitui, né? Mas a minha pergunta é no sentido de como que a gente faz, sabendo que essa é a nossa visão, como que a gente faz para que as nossas transmissões e essa adaptação cada vez mais para o online não fique parecendo um endosso. Como fazer com que as pessoas, ao assistirem os cultos online, não pensem que aquilo ali é o bastante, entendeu? A minha dúvida é essa, é como agir até tanto tecnicamente, administrativamente, como pastoralmente nesse sentido, porque eu acho que é uma tentação de muita gente, né? Poxa, o culto está tão bom, a transmissão tão boa, e você tem que equilibrar essas duas coisas, né? Por um lado, a acessibilidade, do outro, não, mesmo que às vezes sem querer, não perder
intencionalidade, essa prioridade do presencial? Rodrigo, Eu acho eu vou que o primeiro responder aspecto... aí depois de Oi? você. Tá bom, eu vou ser rápido. O primeiro aspecto, eu acho que você usou a expressão intencionalidade, isso é algo que a gente repete na minha igreja local todos os domingos durante as transmissões, né? Essa intencionalidade de levar para a pessoa, lembra que eu falei para você de você interagir com as pessoas? A gente interage e na interação a gente ainda deixa aquele gostinho, bom, aqui tá bom, né? Você que está aí, se você puder estar conosco na semana que vem, né? Se você não é grupo de risco, nesse caso nosso que a gente está vivendo agora, não tem impeditivo, né? Se você puder estar aqui e tal, então você vai criando esse entendimento de que estar presencialmente não tem, né, comparação, é melhor. Então, esse é um aspecto, você precisa mostrar isso intencionalmente. E a outra é um cuidado mesmo pastoral. Você sabe quem são as pessoas que estão ali, você vai se mobilizar, uma equipe vai se mobilizar na direção dessas pessoas, mostrando para elas essa importância de se congregar. E eu diria que, assim, às vezes isso é desculpa para a pessoa que fala, eu estou assistindo pela internet, eu não estou indo na igreja. Geralmente as pessoas elas não estão assistindo pela internet. É a muleta para ela dizer que ela não quer nada com a igreja. Principalmente as pessoas que chegam, né, e elas são fisgadas no primeiro momento, porque nunca estiveram na igreja, e elas têm a possibilidade, né, de dar uma espiadinha lá, Big Brother, né, olhar o que está acontecendo dentro da igreja. Ela olha aquilo ali e ela quer ver em loco como que funciona. Geralmente é assim, né? A pessoa quer experimentar para ver como que é ali, né, funcionando mesmo. Então, eu acho que é essa intencionalidade, deixar claro isso, e pastoralmente caminhar na direção dessas pessoas que estão se aproximando, do cuidado delas, e é importante estar aqui, mas se elas são de outro lugar, mas se elas são de Pernambuco, quando isso acontece com a gente, a primeira coisa que eu faço mas na região, será que não tem igrejas que podem acolher essas pessoas? E é nosso papel pastoral fazer essa ponte. Deus nos deu o privilégio de que essas pessoas chegassem por meio do nosso ministério, né? Apolo plantou, o outro regou, mas quem vai colher não vai ser a gente. Eu não tenho expectativa que essas pessoas sejam membros da minha igreja local. Eu quero que elas sejam membros de uma igreja presbiteriana, se possível, né? Mais perto da casa delas. E se não tem nada? Podemos, então, pensar na plantação de uma igreja. Será que a nossa igreja tem condição de apoiar a plantação de uma igreja lá? Se não, será que a nossa junta de missões nacionais tem condição de começar um trabalho naquele campo? Eu acho que essa é uma possibilidade muito grande. Mas vai lá, Andrezão, você é o senhor da matéria. João, uma coisa legal em que eu vou até compartilhar algo que eu vou fazer aqui nessa próxima semana. Eu peguei umas pessoas chaves aqui da igreja, eu vou me reunir com elas. Entenda, não estou falando do conselho da igreja. Isso é algo além do conselho. Então, eu vou me reunir aqui com aproximadamente 10 pessoas num dia à noite, online, aqui mesmo, pelo Zoom, e nós vamos conversar a respeito dos cultos da igreja. Eu quero um feedback deles. O que está acontecendo de bom e o que está acontecendo que pode melhorar. Então, eu quero, com isso, ouvi-los, mas eu quero também inseri-los, entendeu? Eu quero que eles façam parte dessa melhora e desse crescimento. E olha que a gente vem tendo um número bom de acesso, de participação. Percebi que de um mês para cá, a frequência deu uma leve diminuída, e aí eu quero entender o que está acontecendo. Mas eu, como pastor, vou ter uma visão muito limitada. Eu quero ampliar esse leque. Quero ouvir as pessoas que estão participando. O que a gente pode melhorar? O que está legal? O que está ruim? Então, equipe. É só uma dica que eu queria dar aqui para você. Pensar com outras pessoas. Isso é muito legal. Só pela ordem aqui, o Samuel, ele já tinha lá atrás levantado a mão. Então, Samuel, depois o Rodrigo, depois o Luciano. Vamos ser bem objetivo aí, tá, pessoal? Fazer a pergunta para que dê tempo aqui. Beleza. Boa noite, Hebe. Boa noite, Hebe, Rodrigo. Diante desses desafios da comunicação, dessa nova realidade dos cultos em transmissão, o que o senhor acredita que vai acontecer? Porque eu vou trazer uma experiência, a pergunta, porque a gente vem encontrando aqui na minha igreja, tem membros da nossa igreja que, quando voltar a frequentar a igreja, não vai conhecer os membros,
porque a gente tem recebido tanta gente pelo sistema online. A gente fez uma turma agora no final do ano de 14 ou 15 novos membros que vieram pela internet. Nunca tinham entrado na nossa igreja. Esse desafio, você acredita que isso em algum momento vai voltar ao normal ou esse degrau a gente já passou e não volta mais? De estar avançando com uma nova forma. Samuel, você tocou numa questão aí que eu acho fantástica, porque assim, eu tenho ouvido esse seu relato Brasil afora, no contato que as pessoas têm feito comigo, e eu tenho experimentado isso na minha igreja local. É absurdo, absurdo o número de pessoas novas que chegaram na igreja quando as igrejas abriram presencialmente, que nunca tinham estado na igreja. Eu recebi alguns grupos, 2 principais eu vou compartilhar com vocês. Um grupo parecido com o que já vinha acontecendo, uma tendência, pessoas oriundas de igrejas pentecostais vindo para uma teologia reformada. Ok, isso era uma tendência já. O que impulsionou isso? Essas pessoas ficaram em casa, em vez de assistir o culto das igrejas delas, algumas aí, né, estavam, inclusive, tendo dificuldade em relação a isso, passaram a assistir, né, os nossos cultos, né, e começaram a ouvir teologia reformada. Quando a gente abriu, tinha um grupo na minha igreja especificamente, que na primeira semana, um grupo de 8 pessoas vindas de uma dessas igrejas pentecostais. Né, o pentecostais. O outro público é esse de pessoas 0 quilômetro, né, a gente costuma dizer, que nunca, de fato, tinham pisado numa igreja evangélica. Por quê? Porque ficaram com medo de morrer, simples. Eu teve um casal que o primeiro dia a gente abriu só avisando lá no culto pela internet, semana que vem nós vamos ter um número aqui com restrições de pessoas, então faça a sua inscrição no site. Aí chega um pessoal que faz inscrição que eu nunca vi na vida. Aí eu chego para aquelas pessoas lá na igreja: oi, tudo bem? Como é que vocês chegaram? Vocês são convidados de quem? Falando: não, pastor, a gente não é convidado de ninguém. Vocês eram de alguma igreja na cidade? Não, pastor, nós éramos católicos não praticantes, não íamos na igreja. Como é que vocês chegaram aqui? Pastor, a gente ficou com medo de morrer no início da pandemia, a gente começou a perguntar aí os parentes que a gente tinha, que igreja ia, aí a gente tinha os únicos parentes que tinham igreja que a gente tinha lá, não sei aonde, eles falaram para a gente procurar uma igreja presbiteriana, que eles falaram que costuma ser séria. A gente começou a assistir pela internet, a gente já está acompanhando aí desde o início da pandemia, e a gente já se sente parte da igreja, a gente está aqui para participar. Essa é uma tendência. Então, eu acho que isso aí está acontecendo no Brasil afora. Sobre como que vai ser depois, é difícil porque a gente ainda não sabe o que é o depois. A gente imaginava que as coisas iam melhorar e que a tendência era, né, o aumento gradativo e a abertura, que é o que vinha acontecendo. Por exemplo, na minha igreja local, a gente começou a ter um problema no final do ano. Qual é o problema? A gente estava fazendo 2 cultos por causa das limitações. A gente já tinha 2 cultos antes, e aí, com a limitação, a gente, né, abrindo esses 2 cultos, a gente já não estava mais tendo espaço. A gente já estava pensando o que ia fazer. Vai fazer um 3º culto por causa do espaço? Só que aí o que aconteceu? Veio de novo, né, essa questão da piora, e algumas pessoas, né, deixaram de vir novamente. Então, o negócio ainda está tateando, a gente não sabe. Aí, como eu disse agora, a gente vai fechar por 2 semanas, né, por obrigatoriedade no Estado. E então, é muito novo, porque quando a gente acha que vai acontecer alguma coisa. Então, mas uma coisa eu posso te adiantar: tem muito membro que era membro da sua igreja que não vai voltar. Porque a gente tem conversado com algumas pessoas e eles falam assim: e aí, como é que você está? Não tenho acompanhado. Não. O cara não vê importância naquilo. Mas não é porque ele não vê agora, ele não via antes. É porque ele se acostumou aí ser um crente nominal. Ele era, né, um crente da sua igreja não praticante, no fim das contas. Ele até ia lá na igreja, mas ele não tinha, né, uma vida de fato genuinamente consolidada na maturidade, né? E aí, na primeira dificuldade, a onda levou. A gente tem que orar, a gente tem que visitar, a gente tem que buscar, mas essa é uma realidade. O Rodrigo Borges levantou a mão. Rodrigo, pode falar.
Boa noite. Eu queria saber se vocês acham que existe o risco de uma igreja se engajar nessa questão virtual e acabar se esquecendo de ser igreja de fato, se existe esse risco. Existe. É claro que existe. Eu acho que assim a gente tem que tomar esse cuidado, como eu disse. Essa é uma ferramenta, mas ela não substitui o pastoreio, o aconselhamento. A gente pode até fazer uso, né, das tecnologias para isso. Como eu disse, não substitui, né, a questão presencial. Então, se a gente deixar de lado essas coisas que nos são caras, corre o risco da gente se perder no caminho. Então, essa é uma atenção que a gente tem que ter de todos os lados. Você quer ver uma coisa que eu chamei muita atenção no início da pandemia? Sabe o que começou a acontecer com aquelas igrejas que não tinham o hábito de fazer nada? O cara tinha reunião de oração e ia 3 pessoas na semana. Aí ficou aquele período no início, todo mundo dentro de casa. Aí o cara fazia, vou fazer a reunião de oração pelo Zoom, ou online, ou vou transmitir no Facebook. Aí aparecia 10 ou 15, e o cara falava, uau, é um crescimento de 500%, eu vou fazer todo dia. E aí o cara fazia reunião de oração, fazia live, fazia coisa todo dia. E, cara, não há quem aguente. Tanto que eu vinha cantando essa bola, a bola da saturação da live. Eu falei assim, ninguém vai aguentar esse negócio por mais do que 20 dias. E dito e feito, o pessoal pegou mojeriza, falava live, o pessoal me ligava, eu falava assim, graças a Deus tem o André, porque assim, cara, eu comecei, por falar nessa área, eu chegava a receber de 7 a 10 convites por semana para falar em live nas igrejas, para falar sobre isso. Eu não aguentava. Eu falei assim, cara, não tem como. Aí depois eu ainda passava para o André, depois fiquei com dó do André. Eu falei assim, não tem como a gente fazer isso, cara. Não tem como atender, porque o pessoal queria fazer coisa todo dia. Aí quando o pessoal me perguntava, mas então qual que é a quantidade certa? Eu falei assim, a quantidade certa se você não está fazendo as suas programações, você está fazendo isso no virtual, mantenha suas programações. O que você tinha? Você tinha uma reunião de oração durante a semana? Então faz uma reunião de oração. Talvez não seja legal o YouTube ou o Facebook, talvez seja melhor você fazer uma plataforma como o Meet e o próprio Zoom, e isso vai ser legal. E você tinha o quê? Uma escola dominical e um culto pela manhã, ou uma escola dominical de manhã, um culto à noite? Mantenha, né, essas programações, né, transmitindo e ponto. Não tem por que você fazer além daquilo que você fazia, porque se você fazia isso é porque você entendia que era o suficiente para a sua igreja. Por que agora você vai demandar mais, né? Então, isso começou a acontecer, Rodrigo. O pessoal entrar nessa onda maluca, né, do digital e esquecer das consequências disso. Então, essa é uma preocupação que a gente tem que ter, né? E não se esquecer que não substitui, né? Tanto que é engraçado. O pessoal fala que eu, né, sou a pessoa que trabalha com isso, responsável por isso na nossa denominação, eu sou o maior defensor de que a gente não deve parar, que uma coisa não substitui a outra, justamente por conhecer. E acho que o André, que conhece bem, pode compartilhar da mesma visão que eu. Quanto mais a gente conhece esse universo, e a gente conhece não só da experiência, mas de estudar a fundo, muito, 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 mais a gente tem convicção de que ele não substitui a nossa comunhão, a nossa presença física uns com os outros, né? Não dá para você achar que é uma coisa em detrimento da outra. Essa nunca foi a ideia que, né, a gente que lida com isso levantou em algum momento, né? Muito menos agora, nesse momento de pandemia. Vai lá, André. Pessoal, vou só pedir para vocês esperarem mais um pouquinho. A gente tem aqui o Luciano, que vai fazer a pergunta, depois o Luiz, e aí a gente vai fazer o fechamento da nossa aula, tá bom? Fala lá, Luciano. Professor, a pergunta fica tanto para o senhor quanto para o Rodrigo, para o reverendo Rodrigo, é a seguinte: chegamos ao momento em que a igreja será híbrida, porque eu acredito que é uma realidade inevitável, irresistível. Assim como em outros tempos se discutiu se haveria transmissão dos cultos online ou não, acho que hoje a discussão é essa. Chegamos a esse momento, é admissível uma igreja híbrida? Até que ponto? Acho que essa é a pergunta. Eu acho, Luciano, que a pergunta é legal, mas eu entendo que, sem sombra de dúvidas, a gente vai fazer uso do digital.
Isso daí é fato. A gente não vai deixar de utilizar o digital. Mas a gente ainda... as coisas ainda estão muito beta, muito nano ainda. Vocês não fazem ideia da revolução que vem por aí com a chegada do 5G. Hoje, a gente tem dispositivos conectados na nossa casa, mas quando o 5G chegar, tudo será conectado. Assim como foi a revolução do 4G, da gente poder conversar por vídeo, a revolução do 5G vai ser muito maior. Isso vai abrir novas possibilidades para a igreja. Então, a gente ainda está numa realidade muito beta, ainda vai ter muita água passando por debaixo dessa ponte. Pode falar, Rodrigo. Não, eu mantenho a minha resposta. Eu acho que, assim, eu acho que existe uma tendência de cada vez um uso mais excelente, mais claro, mais percebido. Como eu disse, a gente não tem muita noção ainda em relação à pandemia, o quanto tempo esse negócio vai ficar dessa maneira. Eu acho que essa realidade híbrida ainda vai um tempo, sim, mas eu tenho eu penso de outra maneira. Eu acho que pode haver uma reação daqui a um tempo, que o pessoal vai estar tão cansado dessas coisas que o pessoal mais vai querer vai ser uma relacionalidade pessoal e um afastamento, né, dessa conectividade digital. Por que eu falo isso? Pegando como base outras tendências em relação à igreja. Eu falei para vocês, né, quando teve a pergunta da igreja parede preta, a geração millennial era uma geração que tinha ojeriza daquilo que parecia com a igreja, né? Tudo que parece igreja, eu tô fora. Então, por isso se criou essa ideia, né, de você ter o slogan. Eu tenho muitos amigos que o slogan dessas igrejas é uma igreja que não tem cara de igreja, o que era uma igreja para os milênios, né, para a geração Y. A geração Z veio e bateu nisso. O que eles querem é uma igreja com cara de igreja, né? Então eles querem elementos, eles querem, né, aquelas coisas, calendário litúrgico, eles querem aquele negócio, banco de madeira. Tem um monte de jovens que falam assim, não, pastor, tem que ter banco de madeira. Eu falo, você não sabe o que é banco de madeira, que eu dou a bunda, rapaz, não tem noção, não tem lógica, mas é uma visão que o cara, né, ele tem tido em relação a isso. Por quê? Porque ela é de bater com aquilo que foi muito para o outro lado. Então, eu acho, né, que a gente vai viver, né, para frente uma sede tão grande de relacionamentos, de conexões tete a tete, pessoais, que eu acho que a gente vai colher isso na igreja daqui 3, 5 anos. Muito legal. Luiz, pode falar, Luiz. Boa noite, reverendo. Boa noite, reverendo Rodrigo. Boa noite a todos os irmãos. Boa noite. Eu vi que o senhor até falou sobre uma plataforma EAD e tal, de alguns cursos que já estão rolando. Agora, existe uma ideia, ou se já existe alguma plataforma de cunho, vamos dizer assim, gerencial e administrativo das igrejas? Por que eu te pergunto isso? Porque eu tenho participado de algumas reuniões de presbitério e sinto muita necessidade de conhecimento, né? Seja administrativo, um exemplo básico. O que a minha igreja precisa ter de forma a nível de segurança, de que a minha igreja precisa ter, falando-se de regulamentação imobiliária, o que minha igreja precisa ter para se a minha igreja está legal, né? Se ela tem algum débito em algum órgão fiscal, enfim, de cunho administrativo ou de treinamentos nessas áreas. O senhor sabe se tem alguma visão com relação a isso? Excelente pergunta. Acho que nós temos, né, tido a percepção, né, da necessidade de coisas assim. O André falou, né, de um
conselheiro nosso daquela questão da plataforma de sites, ele também estava levantando, né, essa situação. Hoje, a gente tem algumas coisas mais específicas que gerenciam um pouco, como o próprio caso do Icalvinos, já usado em presbitérios e sínodos, e nós temos algumas pessoas, né, membros de igreja, assim, que, sem ser algo oficial da EPB, mas pessoas que são da área, que desenvolveram algumas plataformas que ajudam, né, essa administração meio básica, processual do dia a dia da igreja, com as contas, né, e com tributos, com algumas questões. Existem também, né, e principalmente antes isso existia, né, dentro da IPB, alguns cursos nessa área, sim. A própria tesouraria da IPB sempre forneceu isso, né, algumas visitas e alguns cursos que aconteciam, né, nessa natureza. Aqui em São Paulo, a gente tem ali o grupo das lideranças do Estado, né, liderado pelos presidentes de sínodo. Eu hoje tenho o grande desafio de presidir o Sínodo de Campinas, e a gente tem feito constantemente aqui alguns encontros, né, que eles versam exatamente sobre isso, sobre a questão prática do dia a dia da igreja. Inclusive, no ano passado, nós tivemos um desses encontros e ele foi transmitido via APCOM para todo o Brasil, né, em algumas áreas específicas. Então, circunstancialmente, isso tem. Eu acho que perto de algumas coisas mais específicas com a tesouraria você vai conseguir, mas a gente tem tido aí essa constância de aparecer algumas coisas assim. Esse não é o métier próprio da APCOM, a gente nem pode, né, tomar isso. Quando a gente faz é a participação nessas coisas. Então, quando tem uma demanda, né, de liderança sinodal como essa que eu falei, ou quando tem a questão da junta patrimonial ou da própria tesouraria, a gente suporta o quê? A transmissão disso, né, quando diz respeito ao online, né, mas esses órgãos da igreja, eles têm preocupado com isso sim. Se você tiver alguma coisa específica, né, em algumas dessas áreas, você pode até falar com o André, e depois de procurar, posso até te dar alguns caminhos, né, em relação a onde procurar e aonde encontrar essas coisas, tá bom? Filha, Reverendo Rodrigo, a gente quer agradecer aí imensamente a sua participação. São 9h40 da noite, você ainda aqui com a gente. Poxa, alegria enorme, privilégio para nós aqui podermos te receber. Eu quero deixar o agradecimento da direção do nosso seminário, o Reverendo Homer, também a coordenação pedagógica, por você ter aceitado esse convite, e rogar as mais ricas bênçãos de Deus sobre sua vida, sua família, a igreja que você pastoreia, e toda a PECOM. Muito legal, muito obrigado aí pela sua participação, e eu vou deixar você fazer as suas considerações finais, e depois eu vou pedir para o João Paulo fazer uma oração aí pelo reverendo Rodrigo Leitão. Rodrigo. Eu quero só agradecer, é uma alegria, né, sempre falar com os nossos seminaristas. Essa é uma paixão do meu coração, né? Acho que sempre foi, né, mesmo antes de voltar a ser professor no seminário, mas é muito bom poder compartilhar com vocês isso e dizer que eu estou, né, à disposição de vocês, como pessoa, como pastor, naquilo que vocês precisarem, e também a APCOM está à disposição de vocês nas suas igrejas locais. A gente tem várias possibilidades aí, de cursos, de material, panfleto, Bíblia, tudo que você imaginar nessa área de evangelização. E o único papel da APCOM, né, é servir os outros, né, órgãos da igreja, as igrejas locais, as nossas forças de integração, né? A APCOM é o único órgão da igreja que ele só existe para servir os outros órgãos, né? Ele não é nada em si mesmo, né? A gente só existe para poder servir as outras áreas da igreja. Então, contem conosco no que vocês precisarem. Maravilha. João, ora aí para nós, então, terminarmos a aula e também orando pelo reverendo Rodrigo. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa noite, por essa oportunidade, por estarmos, ainda que cada um da sua casa, Pai, podendo aprender, estudar. Obrigado porque nós sabemos que isso é dádiva tua também, Senhor, porque hoje nós temos
acesso muito mais fácil a coisas que nossos irmãos do passado sequer imaginavam. Te pedimos que o Senhor nos dê graça para usar essas ferramentas de maneira sábia, Pai. E hoje conversamos muito sobre isso aqui. Te agradecemos especialmente pela vida do reverendo Rodrigo, que compartilhou o seu conhecimento conosco, justamente nessas questões. Muito obrigado, Senhor, pelo serviço que ele tem desempenhado à frente da APECOM, nas outras funções em que ele tem desempenhado também, na sua igreja, enfim, Senhor. Muito obrigado pela sua vida, pela sua atuação, pela visão que ele tem tido à frente desse órgão tão importante, que, como ele mesmo falou, tem o objetivo simplesmente de servir. Que aquilo que foi falado aqui, tanto o seu exemplo como as suas orientações, as suas experiências, Senhor, nos sirvam também de inspiração no contexto das nossas igrejas, Senhor, para que nós possamos usar essas ferramentas que hoje temos às nossas mãos de maneira agradável a Ti e que sirva de fato para a expansão do Teu reino, Pai. Nos dá sabedoria nisso também. Te pedimos mais uma vez que o Senhor abençoe a vida do reverendo Rodrigo, da sua família, do seu ministério. Guarda o Senhor e protege, Senhor, livra de todo mal, Senhor. Te agradecemos pela vida também do reverendo André, que tem nos ministrado essa classe. Muito obrigado por essas oportunidades, ó Deus. Faz-nos receptores dignos que apliquem aquilo que temos aprendido aqui. Fica conosco no restante desse dia e dessa semana também, Pai. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Reverendo Rodrigo, mais uma vez, obrigado, viu? Eu que agradeço. Beijo no coração, pessoal. Até mais. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Um abraço.